Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no canal Observatório Humano. Já aproveita para deixar aquele like e se inscrever, porque o apoio de vocês é fundamental para a gente continuar trazendo essas análises por aqui. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história de poder absoluto, de sobrevivência e sentir o peso de 1000 anos de história nas costas. Sabe aquele estádio que não só mudou o mapa, mas a alma de toda uma era? Pois é. Nos próximos minutos, vamos destrinchar o estado mais duradouro e formidável de toda a Idade Média. Vamos entender as engrenagens de uma civilização que moldou o direito, a religião e a cultura, servindo como um verdadeiro escudo e, ao mesmo tempo, uma ponte entre dois mundos. E o começo de tudo isso tem umas surpresas bem fascinantes. Pensa só nisso. Roma caiu, mas o Império sobreviveu por mais 1000 anos. É uma afirmação super direta, né? Mas que esconde um dos maiores paradoxos da nossa história. Quando a gente pensa no fim da Idade Antiga, logo vem à cabeça aquela imagem clássica da queda de Roma lá em 476. A gente imagina um colapso total, o mundo virando de cabeça para baixo, mergulhando naquele caos que ia acabar gerando feudalismo. Mas a grande verdade, e isso é muito louco, é que Roma não acabou ali. A metade oriental do Império Romano seguiu firme, intacta, brilhando como um farol de civilização. Enquanto o lado ocidental se desmanchava com as invasões germânicas, o Oriente segurou a barra. Eles mantiveram a tocha acesa, preservando toda a complexidade urbana, as instituições super ricas e, claro, o orgulho de baterem no peito e se chamarem pura e simplesmente de romanos. Parte 1. A sobrevivência. Roma do Oriente. Para entender a gênese dessa sobrevivência monumental, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o ano 330. Foi aí que o imperador Constantino fundou Constantinopla bem em cima da antiga colônia grega de Bizâncio, chamando o lugar de Nova Roma. Mas o ponto de ruptura mesmo, aquele que mudou tudo, aconteceu em 395. O imperador Teodósio estava lidando com umas crises administrativas pesadíssimas e percebeu que o império estava ingovernável de tão grande. A solução? Ele dividiu tudo em dois, o Império Romano do Ocidente e o do Oriente. E olha só o detalhe, apenas 80 anos depois, em 476, o lado ocidental desmorona. A partir desse exato momento, o herdeiro exclusivo de toda aquela glória romana passa a ser o Oriente. E esse lado vai passar por transformações religiosas imensas, como o cisma de 1054 até a sua queda colossal lá em 1453. Estamos falando de um escopo impressionante de mais de 11 séculos de existência contínua. Parte 2. A fortaleza Constantinopla. O coração pulsante de toda essa longevidade absurda era a sua capital, Constantinopla. Ela se transformaria simplesmente na cidade cristã mais rica, mais luxuosa e intransponível de todo o mundo medieval. Um verdadeiro bastião erguido bem no cruzamento do mundo. E por que ela era tão invencível? Muito disso se deve a uma genialidade geográfica sem precedentes para a época. A cidade foi construída no Estreito de Bósforo, exatamente no ponto de estrangulamento entre o Mar de Mármara e o Mar Negro. Isso criava a fronteira perfeita, tanto natural quanto comercial, entre a Europa continental e a Ásia. Não era só uma posição lucrativa, era militarmente formidável. Constantinopla era uma potência no mar e na terra ao mesmo tempo. E abrigando gregos, egípcios, fenícios e várias outras etnias sob o mesmo guarda-chuva romano, ela era protegida por muralhas duplas gigantescas. Foram essas muralhas que frustraram onda após onda de exércitos invasores durante séculos a fio. Mas olha, as muralhas não faziam o trabalho sozinhas. A tecnologia militar bizantina tem um papel simplesmente fascinante nessa história de defesa. Pensa no famoso fogo grego. Imaginem o terror sensorial absoluto que isso causava nos inimigos. Era uma substância química com uma fórmula tão secreta, mas tão bem guardada, que se perdeu na história. Quando as frotas árabes ou eslavas tentavam um cerco pelo mar, os bizantinos ejetavam esse líquido superinflamável através de uns tubos de bronze. E o mais aterrorizante, a água não apagava o fogo. Pelo contrário, parecia que a água alimentava as chamas. Foi essa maravilha tecnológica somada àquelas muralhas de pedra pesadas que garantiu que o coração do império continuasse batendo, repelindo impérios inimigos um atrás do outro. Parte 3. O apogeu. Era de Justiniano. Toda essa fortaleza se expandiu de um jeito inacreditável durante a Era de Ouro de Bizâncio. Isso aconteceu sob o comando do governante mais ambicioso que eles já tiveram, Justiniano I. A audácia do projeto dele lá no século VI era monumental. Ele simplesmente não aceitava que o lado ocidental tivesse sido perdido para os povos germânicos. A grande ambição da vida dele, que se materializou nas famosas guerras góticas, era a tal da reconquista. E os caras foram longe. Eles recuperaram territórios a partir do leste, retomando a Península Itálica inteira, dominando as rotas lá do norte da África, esmagando o reino dos Vândalos e chegando até o sul da Península Ibérica. Por um breve período, graças a generais brilhantes como Belisário, o mar Mediterrâneo voltou a ser praticamente um lago romano.
Mas Justiniano não parou nas conquistas militares. Ele deixou uma marca gigantesca em outras frentes. O legado dele se apoia em 3 pilares principais. Primeiro, ele centralizou o poder usando a lei. Ele criou o Corpus Juris Civilis, que basicamente pegou séculos de leis romanas super confusas e organizou tudo em códigos estruturados. Isso serve de base para o direito civil de um monte de países ocidentais até os dias de hoje. O segundo pilar é a arquitetura monumental, que a gente vê muito bem na deslumbrante Igreja de Santa Sofia. Agora, o terceiro ponto mostra que toda essa centralização teve um preço altíssimo. Em 532 rolou a Revolta de Nica, uma rebelião imensa que começou lá no Hipódromo e impulsionada por impostos altos e insatisfação da galera. Aconselhado pela imperatriz Teodora, que era sua esposa e super poderosa, Justiniano não deu um passo para trás. O resultado foi um massacre terrível de milhares de opositores. Ele consolidou o poder absoluto dele, mas com muito sangue no processo. Todo esse poder absoluto do Justiniano e de quem veio depois dele nos leva ao cerne do que diferenciava Bizâncio profundamente do resto do mundo cristão, o cesaropapismo. Pensa bem, lá no Ocidente, durante a Idade Média, o normal eram aquelas disputas intensas entre os papas e os reis, com a igreja muitas vezes impondo a sua vontade sobre os monarcas. Mas no Oriente, a realidade era radicalmente oposta. O imperador, ou basileu, não era só o chefe do Estado e do exército. Ele era uma figura de caráter sagrado, o representante direto de Deus aqui na Terra. Era ele quem ditava os dogmas da fé, quem nomeava e demitia os patriarcas da Igreja de Constantinopla. Essa fusão monumental criou um Estado onde simplesmente não existia diferença entre trair o governo e cometer uma heresia religiosa. Parte 4. Cultura e religião. O grande cisma. Bom, agora que a gente já entendeu como funcionava o poder imperial, precisamos olhar para o poderio econômico que sustentava tudo isso e que permitiu mudanças culturais imensas. Constantinopla era, na prática, o grande pedágio do mundo. Até o século XIII, eles mantiveram um controle quase absoluto de todo o comércio que passava pelo mar Mediterrâneo. Imagina só o fluxo. Produtos luxuosíssimos vindo do Oriente, tipo seda pura, marfim, perfumes, pimenta e cravo, cruzando com o âmbar e o trigo que vinham do norte e do oeste. Esse entra e sai constante de mercadorias gerou uma prosperidade material e intelectual sem igual, porque enquanto a Europa Ocidental estava lá enfiada na ruralização do feudalismo, Constantinopla estava bombando com faculdades de direito, escolas de filosofia e uma elite cheia de banqueiros e magnatas da indústria da seda. E foi exatamente essa sofisticação toda do Oriente que acabou alargando o abismo com o Ocidente cristão. A distância entre Roma e Constantinopla ficou gigantesca. No Ocidente, a igreja rezava e operava em latim. Já no Oriente, a língua oficial, a cultura e a teologia viraram inteiramente gregas. Além disso, o Papa em Roma exigia autoridade universal, enquanto lá em Constantinopla, a autoridade divina pertencia ao imperador e ao patriarca. O clima foi esquentando com diferenças práticas, principalmente na grande treta da iconoclastia. Teve época em que os imperadores orientais chegaram a proibir a adoração de imagens sagradas, o que contrariava violentamente Roma. Essa panela de pressão inteira explodiu de vez no ano de 1054, num evento histórico pesadíssimo conhecido como o Grande Cisma. Isso rasgou o mundo cristão no meio, criando oficialmente a Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente e a Igreja Católica Ortodoxa no Oriente. Parte 5. A queda e o legado. Fim da Idade Média. Agora, a realidade implacável. Todo o império, por mais indestrutível que pareça, uma hora encontra os seus limites. O declínio bizantino, no entanto, não veio rápido. Foi um desangramento territorial bem lento que durou séculos, impulsionado por um monte de fatores. Primeiro, as pressões que não paravam no flanco leste. A conversão de vários povos ao islamismo e o crescimento brutal dos turcos seljúcidas foram arrancando pedaços enormes da Anatólia e do Mediterrâneo. Mas olha a ironia, o golpe mais brutal não veio de um inimigo tradicional, mas de quem deveria ser aliado, as próprias cruzadas cristãs do Ocidente. Elas simplesmente saquearam e desestabilizaram Constantinopla fatalmente. Essa fraqueza interna causada pelo próprio Ocidente abriu as portas para que cidades italianas, poderosas como Gênova e Veneza, monopolizassem as antigas e superlucrativas rotas comerciais bizantinas. Isso acabou esvaziando de vez a espinha dorsal financeira do Império. E aí, a gente chega no marco final, 1453. Esse número não é só um ano no calendário, é uma verdadeira cicatriz na linha do tempo da Europa. No momento gravado para sempre na história, numa terça-feira, a cidade de Constantinopla, que até então parecia intransponível, enfrentou o sultão Maomé II e o que os séculos de cercos e as catapultas não conseguiram destruir, os enormes canhões de pólvora do recém-nascido Império Turco-Otomano transformaram em escombros. As lendárias muralhas foram rompidas. O Império de 1000 anos ruiu.
Para grande parte dos historiadores, o estrondo desses canhões abafou de vez os sons da Idade Média, assinalando a passagem dramática para a Idade Moderna. A partir dali, a cidade começaria a se transformar na magnífica Istambul que conhecemos hoje. Mas mesmo com a queda física, o eco que Bizâncio deixou no mundo é irremovível. Tem uma reflexão muito forte que resume perfeitamente isso. O que Roma foi na Idade Média, para o mundo ocidental e germânico, Bizâncio o foi para o mundo grego, eslavo e oriental. Eles não foram só um estado tampão que segurou o avanço oriental em cima da frágil Europa medieval. Bizâncio agiu como um gigantesco laboratório e arquivo vivo da nossa civilização. Eles mantiveram a literatura grega viva, codificaram a lei romana, criaram bases teológicas super profundas e a fé ortodoxa moldada por eles cristianizou vastas regiões, indo da Península dos Balcãs até as planícies geladas da Rússia. Sem falar que essas regiões até adotaram as raízes do alfabeto cirílico, que foi desenvolvido por missionários bizantinos. Isso tudo deixa a gente com uma questão muito instigante. Se um império consegue sobreviver 1000 anos depois do seu suposto colapso, o que de fato define o fim de uma civilização? O Estado formal, os imperadores, as muralhas, tudo isso pode ter evaporado, mas as leis, a estrutura da Igreja Ortodoxa e a riquíssima herança cultural continuam pulsando forte na Europa Oriental contemporânea e pelo mundo afora. A história não tem linhas de chegada bem nítidas, ela transborda continuamente. A principal constatação que esse império milenar deixa pra gente é que o poder se adapta e a cultura simplesmente recusa-se a morrer com o ruir de um muro, por mais alto que ele seja. Fica aqui o nosso convite final para você deixar aquela curtida e se inscrever no canal Observatório Humano, garantindo que mais vídeos de exploração visual e histórica como este continuem sendo produzidos. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima jornada.